E, gente, nesse módulo agora, a gente queria mostrar para vocês o como é fácil você criar um fluxograma. Não existe mistério, existem algumas ferramentas que são específicas para se criar um fluxograma de maneira mais profissional. Então a gente tem o Visage, a gente vai ter o Visio, vão ter outras ferramentas que possibilitam essa criação. Mas a gente queria focar aqui hoje com vocês o como o PowerPoint ele pode ajudar como uma ferramenta muito prática e muito rápida para que a gente inicie esse processo. E futuramente, se você quiser entender um pouco mais ou aperfeiçoar a parte de mapeamento de processos, você consegue também acessar outras plataformas que a gente vai deixar depois descritos aqui ao final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então vou começar aqui mostrando onde você insere os ícones que a gente vai usar em fluxograma. Então você vai na aba Inserir, clica aqui em Formas. Dentro de Formas você tem aqui embaixo a opção Fluxograma, que são os ícones que a gente já utiliza para criar um fluxograma dentro do PowerPoint. Então eu vou simular aqui com vocês o atendimento, por exemplo, de uma lanchonete, tá? Então eu vou criar aqui primeiro as atividades e depois a gente vai incorporando as setinhas que são as ligações entre as atividades, tá bom? Então, por exemplo, você vai iniciar o atendimento, o atendimento. Eu copio e colo, porque aí eu mantenho um padrão no tamanho da caixinha. Não fica uma caixinha muito maior do que a outra, então você cria um design visualmente mais bonitinho, tá? Então a gente inicia o atendimento, então iniciar o atendimento, a gente saudar o cliente. Lembrando que aqui são atividades macros, eu não estou especificando tanto, porque aqui eu poderia, dentro de saudar o cliente, criar atividades aqui dentro, procedimentos de como saudar o cliente. Eu digo meu nome, boa noite, bem-vindo ao local. Então aqui dentro eu posso estabelecer o procedimento que eu quero que seja realizado pela equipe, tá? Depois de saudar o cliente, eu vou lá e apresentar opções do cardápio. Depois de apresentar opções de cardápio, eu vou receber o pedido. Depois de receber o pedido, eu vou anotar na comanda realizar o pagamento. Preparar o pedido. Aí aqui eu inicio a preparação do pedido, preparar o pedido, ou se ele já estiver disponível, aqui eu posso colocar, por exemplo, a escolha. Então eu vou em inserir, escolho o losango, que é uma decisão, e eu posso colocar, por exemplo, pedido preparado. Então, sempre que entrar esse losango, ele é uma pergunta. Então, fechou a proposta? Sim ou não? Pedido preparado? Sim ou não? Então, eu vou colocar aqui, se o pedido estiver preparado, sim. Então, se ele já estiver preparado, eu vou servir. Porque às vezes eu tenho na bancada lá um mostruário de salgados, e está dentro da estufa, eu posso servir diretamente. Se não, eu tenho que encaminhar pedido à cozinha e depois a gente providencia para que ele seja servido para o cliente. Aqui, ó, dentro de formas, na parte de setas, tá aqui, ó, linhas. Existe aqui essa linha que é um conector de seta angulada, que você pode fazer isso de forma muito tranquila, tá? Eu vou fazer de novo para que vocês possam ver. Inserir, formas,
esse conector que eu estou usando é esse aqui, ó, seta angulada. Então eu posso chegar e utilizar ele para fazer uma curva. Se eu não quero que ele faça curva, eu vou escolher a seta linear, normal, tradicional. Tá bom. Aí depois de servir o cliente, eu vou checar a satisfação. Próxima etapa, depois de checar a satisfação do cliente, a gente pode oferecer uma sobremesa. Como ele já fez o pagamento nessa lanchonete, a gente pode aqui agradecer e encerrar o atendimento. Então vocês vão perceber que primeiro o que eu fiz? Eu desenhei só as atividades macros, para depois eu conectar com as setas, porque fica mais fácil, você consegue criar o seu processo sem muita interrupção, tá bom? Aí agora você vem aqui em formas e nas setinhas você vai criando as conexões. Então você pode copiar e colar. Então dentro do próprio PowerPoint, quando você insere a setinha e você arrasta ela para um ponto, ele vai ficar marcado na caixa e aí você tem um fluxo inicialmente mapeado. Então é muito bacana porque aqui eu posso virar durante a execução desse fluxo depois e identificar que eu estou com uma demora na preparação do pedido. Então eu vou colocar aqui, ó, a cozinha poderia ser um problema, a parte de encaminhar para a cozinha, ou aqui eu poderia até desdobrar esse pedido aqui, ó, nesse ponto, colocando assim, preparação. Então, o encaminhamento ele não é o meu problema de atraso, mas sim a preparação dos alimentos. Por quê? Porque está demorando muito o lanche, enfim, a gente está tendo algum tipo de reclamação. Ou, por exemplo, eu quero forçar uma determinada venda. Na hora que eu apresento o cardápio, esse aqui passa a ser um ponto estratégico para mim. Então a gente cria marcações durante o desenho do fluxo e a gente começa a identificar quais são os pontos que podem melhorar ou que precisam de uma atuação mais emergencial. Então você precisa de uma forma mais direta agir sobre um determinado ponto. E aí você pode criar um plano de ação determinado para isso, ou você pode literalmente iniciar uma atividade para que ela seja uma atividade corretiva dentro do que você está desenvolvendo no fluxograma, tá bom? Então eu espero que com esse exemplo muito prático, você consiga entender que existem N ferramentas que podem te auxiliar nesse processo, mas a do PowerPoint ela é uma maneira muito fácil de você iniciar. Depois a gente, durante o encontro, vai traçar para vocês o que é uma raia, o que é uma piscina, mas já é um passo 2. Então o primeiro passo aqui é como essa ferramenta consegue te auxiliar nesse desenho inicial do seu processo, da sua organização, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.